Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estudo 47. O Evangelho como me foi revelado. Hoje nós vamos estudar o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Estudo 47. Vamos ver o que Jesus fala. Capítulo 48. O encontro com Pedro e André depois de um discurso na sinagoga. João de Zebedeu, grande também na humildade. 13 de outubro de 1944. Às 14 horas, vejo isto. Jesus vem avante por uma estradinha, uma vereda entre dois campos. Ele está sozinho. João prossegue em sua direção por um outro caminho, por entre os campos, e enfim o alcança, passando por uma abertura entre as sebes. João, tanto na visão de ontem como de hoje, é simplesmente um jovenzinho, um rosto rosado e imberbe, de quem acaba de chegar à idade viril, e além disso é loiro, por isso não tem sinal nem de bigode nem de barba, mas apenas o rosado das faces lisas ou os lábios vermelhos, com a luz risonha do seu belo sorriso e do olhar puro, não tanto pela sua cor de turquesa escura, quanto pela limpidez de alma virgem que transparece neles. Os cabelos loiros castanhos, compridos e macios, ondulam a cada passo veloz, quase como uma corrida. Quando está para atravessar a sebe, ele chama. Então, aqui a Valtorta está narrando João, que João está caminhando ao encontro de Jesus, indo em busca de Jesus, vai por um caminho, Jesus vai por outro, mas acabam se encontrando, na sebe, E aí ela está falando que ele é jovenzinho, e que tem a limpidez da alma e tudo, mas eu não vou me atenuar nisso. Mestre, Jesus se detém e se volta com um sorriso, Então João pergunta: Mestre, eu queria muito te ver. Na casa onde estás, me disseram que tinhas vindo em direção aos campos, mas não sabia onde, temia não te ver. Então, aqui fala que João, ele estava procurando Jesus,
E ele vai, chega lá na casa onde Jesus, onde ele sabia que Jesus estava, e chegando lá, Jesus não estava, mas falaram onde Jesus estava. E Jesus estava nos campos, né? E ele tem muito, assim, ele procura Jesus com muito afinco, né? E ele quer encontrar Jesus, né? Que isso é um exemplo para nós, para que nós tenhamos também esse afinco. João fala levemente inclinado, em sinal de respeito, contudo está cheio de um afeto confiante em sua atitude e em seu olhar, que estando com a cabeça ligeiramente curvada no ombro, eleva Jesus. Então, ele está curvado, né, em sinal de respeito, né? Eu vi que me estavas procurando e vim ao teu encontro, Jesus responde, né? Então, Jesus já tinha visto que ele estava procurando ele. Tu me vistes? Onde estavas, mestre? Olha a surpresa de João. Eu estava lá, e Jesus aponta as copas de umas árvores afastadas que pela cor diria que são oliveiras, né? Então ele estava lá debaixo das oliveiras. Eu estava lá rezando e pensando no que eu vou dizer esta tarde na sinagoga, mas eu saí de lá logo que te vi. Aí, quando eu li esse trecho e quando eu estava assistindo a aula, eu fiquei pensando assim. Fiquei conversando com Jesus, querendo entender, né? Porque Jesus, ele já sabia de tudo, né? Ele sabia, então, ele tinha essa comunicação com o Pai. Ele veio em humanidade para a Terra, né? Ele se despiu da divindade, mas ele tinha essa comunicação com o Pai, né? E aí eu fiquei pensando assim, mas Senhor, por que o Senhor não falou para João que ia dizer isso, isso e isso, né? Fala como se ele fosse como nós, né? Mas Jesus me fez entender que ele precisava falar dessa forma, né? Porque João ainda não estava preparado para o que Jesus iria falar. Se Jesus dissesse para ele, João, eu estava ali conversando com o Pai, sabe? Lá debaixo da árvore, eu estava conversando com o Pai e o Pai falou para mim falar isso e isso na sinagoga, João não ia entender, né? João não ia entender. Então, a gente chega à conclusão de que Jesus ele tem um processo para cada coisa, né? Porque ele fala aqui, ó, eu estava lá rezando e pensando no que eu vou dizer esta tarde na sinagoga, né? Esse rezar que Jesus fala, né, é a conversa que ele estava tendo com o Pai, né? Ou ele estava conversando com o Pai debaixo das árvores, né? E o Pai estava mostrando para ele, no pensamento dele, fazendo ele entender o que ele deveria falar. E ele estava decodificando, né? A mensagem que ele estava recebendo do Pai, né? Ele estava decodificando para poder saber como que ele ia falar, né? Porque não poderia ser de qualquer jeito, né? Jesus, ele era humano, né? Ele viveu na terra como humano, ele se despiu da divindade. Então, ele tinha que falar tudo como o Pai queria. E aí a gente pode pensar assim, mas não era mais fácil ele falar tudo? Poderia ser, mas aí as pessoas não iam entender. Porque as pessoas têm muita dificuldade para entender essa comunicação que o Pai dá, né? A gente que vive isso, que Jesus fala com a gente, tem coisas que a gente precisa decodificar, que Jesus precisa decodificar na nossa mente para a gente poder saber falar, né? Não é de qualquer jeito. Então, era isso que Jesus estava querendo dizer para João. Para João, naquele momento ali, ele entendeu que era uma oração que Jesus estava fazendo, né? Talvez uma oração do Pai Nosso, né? Porque João ainda não tinha o Espírito Santo, né? Então, ele não tinha ainda essa intimidade, né? Ele estava na busca de conhecer, de ter, né? De conhecer Jesus, né?
Quando ele vai ao encontro de Jesus, é para conhecer Jesus. Eu estava lá rezando e pensando, Jesus fala, no que eu vou dizer esta tarde na sinagoga, mas eu saí de lá logo que te vi, né? Então, quando ele vê João, ele sai ao encontro de João. Mas como fizeste para me ver? Se eu mal posso ver aquele lugar, escondido como estás atrás daquela curva, né? Mas ele quer entender como que Jesus fez. Olha o interesse de João pela vida de Jesus, né? Como que Jesus fez para ele ver ele, né? Ele queria saber. Ainda assim, o estás vendo, Jesus responde. Eu vim ao teu encontro porque te vi. Porque te vi. O que o olho não pode ver, pode o amor, né? Então, o que fez Jesus ver João não foi o olho, foi o amor, foi a alma de Jesus. A alma que sentiu outra alma pura, né? Que era a alma de João. Sim, o amor pode. Então, tu me amas, mestre? João pergunta. E tu me amas, João, filho de Zebedeu? Aí Jesus pergunta de novo, gente, que lindo. Meu Deus, nossa, eu fico emocionada de ver esse encontro de Jesus. Muito, mestre. Parece-me que sempre te amei. Olha que lindo. Antes de te ter conhecido, antes ainda, a minha alma te procurava. E quando eu te vi, ela me disse: eis aquele que procuras. Olha que lindo. Que lindo. Eis aquele que procuras. Eu creio que te encontrei, porque a minha alma te sentiu. Uau, gente, olha. Olha, foi a alma de João que se comunicou com a alma de Jesus, né? Que fez ele ter certeza que Jesus era o Messias. Foi o encontro dessa alma. E quantos de nós não encontramos a divina vontade assim, né? Procurando, a gente estava lá, né? Vivendo, estudando a santidade humana, e aí quando a gente se depara com a divina vontade, a gente sente a nossa alma preenchida, porque quando a gente estava lá, a gente procurava, mas não sentia, ficava faltando algo, né? Aí Jesus fala, tu dizes, João, eu disse certo, eu também vim ao teu encontro porque minha alma te sentiu, tá vendo? Jesus foi ao encontro dele porque a alma de Jesus sentiu outra alma pura, né? Jesus tinha uma alma pura e João tinha uma alma pura, então foi o encontro das duas almas. Por isso, quanto tempo me amarás? Para sempre, mestre. Não quero mais amar a outros, a não ser a ti, né? Então Jesus pergunta, quanto tempo me amarás, João? Aí João responde, para sempre. Não quero amar a outros, né? A não ser a ti. Olha que lindo. Isso é pra gente também, gente. Tens pai e mãe, irmãos, irmãs, tens tua vida. E com a vida, a mulher e o amor. Como farás para deixar tudo isso por mim? Né? Jesus fala do que João tem, olha só. Jesus mostra para João o que ele tem e o que ele vai ter no futuro. E aí João responde, mestre, não sei, né? Ele é muito sincero. A sinceridade de João é a coisa mais linda do mundo. Mestre, não sei, mas me parece, se não for soberba dizer isso, que a tua predileção tomará para mim o lugar de pai, mãe, irmãos e irmãs, e também de mulher, tá vendo? Então, esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixar nada, nem pai, nem mãe, nem mulher tomar o lugar de Deus. Mas você convive com todo mundo, né? De tudo, sim, de tudo. Estarei saciado se me amares, tá vendo? Então, João, ele fala para Jesus que ele vai ser mais importante que tudo,
que não, ele não vai precisar de nada disso, mas se ele tiver tudo isso, ele vai amar, né? Ele vai amar mais a Jesus, né? E se o meu amor te trouxer dores e perseguições, olha lá, tá ficando quente a conversa de João com Jesus, né? E se o meu amor te trouxer dores e perseguições, aí, né? Ninguém quer, né? Com dores e perseguições, né? Quando Jesus quer fazer o trabalho na alma, quando a gente chega na comunidade e Jesus quer fazer esse trabalho na nossa alma e causa dor, ó, todo mundo sai correndo da comunidade, né? Porque não quer. E aí João responde, ó, não haverá de ser nada, mestre, se tu me amares. Então, qual é a nossa resposta? Se Jesus falar pra gente, olha, você vai ter que deixar isso e isso e isso, a gente vai ter que falar, não é nada. Não haverá de ser nada, mestre, se tu me amares, né? Só por amor a Jesus. Por Jesus a gente passa tudo, tudo. E no dia em que eu tivesse que morrer, aí ele já tá falando da morte, né? De quando ele tiver que morrer. Não, és ainda jovem, mestre. Por que morrer? Ele pergunta. Porque o Messias veio para pregar a lei em sua verdade e para cumprir a redenção. Tá vendo aí aqui? Ele, devido às respostas de João, né, que antes lá em cima, quando ele não fala abertamente com João, é porque João não estava, né, ele ainda não tinha feito as perguntas que tem que fazer para João. Mas aqui, como ele já faz bastante pergunta e João responde com firmeza, ele já fala abertamente que ele veio para cumprir a lei, para pregar a lei em sua verdade e para cumprir a redenção, né? Para trazer a redenção ao povo. A lei aborrece o mundo, tá vendo? A lei aborrece o mundo. Então, por que que as pessoas que chegam na nossa comunidade vão embora? Porque a verdade aborrece a mentira, né? A verdade atormenta a pessoa e a pessoa prefere viver na mentira. Que também não quer redenção, né? O mundo, ele fala que o mundo também não vai querer redenção. Por isso, persegue os enviados de Deus, né? Então, por o mundo não querer redenção, é por isso que ele vai ser morto, né? Por isso que ele vai ser morto, vai ser perseguido, né? Mas tudo por amor. Ele se deu por amor a nós. Ó, que isso não aconteça. Não digas a quem te ama este prognóstico, João fala, que isso não aconteça. De morte, mas se tu tiveres que morrer, eu te amarei ainda. Deixa que eu te ame. Olha que lindo. Mas ele fala, mas se o Senhor tiver que passar por tudo isso, e o Senhor tiver que morrer, deixa que eu te ame. Deixa que eu continue te amando, Senhor. Não tire não me afaste de ti, né? É como se ele dissesse assim. João tem o olhar suplicante, mais inclinado que nunca, mais inclinado. Que nunca ele vai caminhando, mais inclinado que nunca. Ele vai caminhando ao lado de Jesus, parecendo estar mendigando amor. Olha só, ele caminha ao lado de Jesus como se estivesse mendigando amor. Jesus para, olha para ele, transpassa-o com o olhar de seus olhos. Olha que lindo, meu Deus. Ai, Jesus, que lindo, meu Deus. Como eu quero passar por isso, Senhor. Seus olhos profundos e depois lhe põe a mão sobre a cabeça inclinada. Quero que tu me ames. Olha só, Jesus responde, quero que tu me ames. Ó mestre, João está feliz, ainda que seus olhos estejam brilhando pelas lágrimas. Ai, meu Deus do céu. Ainda que seus olhos estejam brilhando pelas lágrimas. Ele está sorrindo com sua boca jovem e bem desenhada.
pegando a mão divina, beija nas costas e a aperta junto ao seu coração. Olha que incrível. João pega a mão de Jesus, beija a mão de Jesus e aperta o seu coração. Gente, que lindo. Depois, eles retornam o caminho. Depois desse... Ai, meu Deus, eu passando por uma experiência dessa, eu morro. Ah, meu Deus. Disseste que me estavas procurando. Jesus fala, sim, para dizer-te que os meus amigos querem te conhecer, né? Aí ele fala para que ele veio. E também porque eu senti a vontade de estar contigo de novo, né? Fazia poucas horas que eu te havia deixado, mas já não podia mais estar sem ti, né? A gente sente essa saudade, né? Essa vontade de estar o tempo todo meditando, lendo. Gente, é um sacrifício para mim. Nossa, é um sacrifício para mim. Quando eu tenho que meditar e não estar olhando as mensagens da comunidade. Ou então quando eu tenho que fazer alguma coisa na minha casa ou sair para resolver alguma coisa na rua, né? É muito, nossa, meu Deus, vocês não sabem o quanto que é difícil. Então terá sido um bom anunciador do verbo? Jesus pergunta se ele foi um bom anunciador do verbo. Tiago também, mestre, falou de ti de maneira convincente. Aí Tiago fala de Jesus de maneira convincente, de maneira que até aqueles que desconfiavam nem é culpado, porque a prudência era a causa de sua reserva. Também se persuadiu. Vamos agora fazê-lo ficar completamente conosco, convicto, né? Então, aqui ele está falando de Pedro, né? Que Pedro estava meio resistente, né? E aí ele diz, vamos logo, vamos para que Pedro também fique convicto. Ele precisa se convencer de uma vez por todas, né? Ele estava com um pouco de medo. Ele fala que Pedro estava com medo. Não, medo de mim não. Eu vim para os bons e mais ainda para os que estão no erro, né? Então Jesus fala para a gente não ter medo dele, né? A gente não precisa ter medo de Deus porque a gente está no erro, não. A gente precisa se aproximar para que ele nos ajude. Eu quero salvar, Jesus fala, eu quero salvar, não condenar. Com os honestos serei tudo, né? Com os honestos serei todo misericórdia, né? Então, com os honestos ele vai ser misericórdia. E com os pecadores também. Por desonestos, eu entendo aqueles que têm a desonestidade espiritual e hipocritamente se fingem bons, né? Então, é aquela pessoa que desonesto, Jesus fala que desonesto é aquele que comete desonestidade espiritual. Hipocritamente se fingem bons, né? Pessoas tipo assim, tem pessoas que rezam o rosário, mas não se converteu, não mudou de vida. Tem pessoas que vai para a missa, mas não mudou de vida, né? Então, isso se chama desonestidade espiritual. Espiritual. As pessoas fingem de bom, né? Tem uma vida dupla, uma vida na igreja e outra vida fora dela, né? Enquanto fazem obras más, né? Então, a pessoa se finge de bom, mas faz obras más. Quando sai dali, né? Do convívio dali da igreja, dos olhares da igreja, faz obras más, né? Então, assim... Então, é o que acontece. Pastor, eu vou parar por aqui porque o texto é bem grande. O pastor, quando eu era evangélica, ele falava assim, que a gente não podia, não adiantava a gente vestir uma roupa comprida quando a gente ia para a igreja e dentro de casa a gente vestia uma roupa curta. Não adianta a gente não xingar na igreja e dentro de casa a gente xingar, né?
Quando eu era evangélica, eu aprendi isso. Então, isso é você fazer obras boas diante dos outros, né? Mas diante da igreja, para o padre ver que você é perfeita, que você é santa, 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 mas dentro de casa com a sua família você não é, né? E aí nessa aula também Jesus falou sobre a humildade de João, a pureza de João, né? Que João tem que enfatizar o que Jesus falou, né? Na aula. Nossa, e falar dessa pureza de João, desse desejo que João tinha na alma, né? De encontrar Jesus. E essa pureza, a pureza, né? Do espírito, né? É muito importante, né? E assim também, eu achei lindo, lindo, lindo que Jesus falou, né? Sobre a humildade de João, né? A humildade. Jesus não ia dar a mãe dele para qualquer pessoa, né? Jesus não ia. Tanto é que Jesus fala na aula, né? Que ele deu a glória para André, né? Que André, como se André tivesse visto ele primeiro, né? Mas foi João, né? Foi João que teve o primeiro encontro, mas pela humildade de João, no Evangelho fala que foi André, né? Então, é muito incrível essa humildade, né? E a gente sempre querer, né? Ser assim, né? Querer dar a vez para o outro, né? Não se importar, não querer chamar atenção, né? Eu mesmo, Jesus, ele me protege muito referente a isso, né? Porque Jesus, ele conhece a gente, né? Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então, tem coisas que Jesus não deixa que a gente passe, né? Então, assim, eu nunca fui, assim, muito elogiada, nem na igreja, né? Eu nunca fui elogiada, ninguém nunca... E mesmo quando as pessoas, às vezes no abrigo, porque a parte oracional do abrigo dos idosos aqui, quem faz sou eu. E às vezes a coordenadora, às vezes ela falava, né? Aí eu sempre tinha essa coisa de falar, não, eu não faço nada, é Jesus que faz, né? É Jesus, né? Mesmo antes de eu conhecer a divina vontade. Então Jesus sempre teve esse cuidado comigo, né? De me proteger, né? De não deixar que eu me achasse alguma coisa. Até na escola eu era assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ajudar até os meninos da escola, né? Eu levava os cadernos dele para casa para eles irem estudar comigo em casa, né? Para poder ajudar eles no entendimento da escola, da matéria. Eu sempre fui assim, né? Isso foi Jesus que fez, né? Não sou eu. É Jesus que já me fez assim, né? E é um meio também, né? De Jesus proteger a gente, né? Então, quando a gente faz alguma coisa e, né? Às vezes faz uma comida boa e às vezes ninguém elogia, né? É Jesus protegendo a gente, né? Porque ele conhece o ser humano, né? Então, ele quer manter a coisa mais linda, linda, linda do mundo é a humildade. E a humildade é a verdade, né? Então, Jesus falou sobre isso também na aula, né? Que a humildade é a verdade. É você falar a verdade. A humildade não é só a proteção que Jesus dá, mas é você falar a verdade também. Você ouvir a verdade, você obedecer, né? Isso é humildade, né? E João, ele era obediente. Ele era obediente. E ele era humilde, né? Ele era humilde. Ele se achava o menor dos menores, né? Amém, Fiat.